Fala galera, sejam todos bem-vindos aí pessoal. Mais uma aula aí do nosso curso aí, nosso curso gratuito de como regularizar aí seu imóvel, né? Como dar mais valorização ao seu patrimônio. Estamos caminhando aí pessoal para a nossa oitava aula, né? Já peço aí pessoal, quem está acompanhando aí desde o começo, deixa abaixo aqui o que você está achando aí do nosso curso, né? O que precisa melhorar. Eu sei que alguns talvez, né, não estejam tão satisfeitos pela qualidade do vídeo e pela aula, porém é o que eu estou podendo aí, pessoal, trazer, né, a forma que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês de maneira gratuita, né, de maneira aí, pessoal, que vocês possam ter uma melhor carga de conhecimento aí, certo? Rápida, prática e direta. Beleza? Então já deixa abaixo, pessoal, o seu like, né? E se inscreve aí, pessoal, no nosso canal aí para receber mais conteúdos, né, sobre imóveis, sobre estrutura de concreto armado, estruturas metálicas. Vamos trazer vários conteúdos aqui no nosso canal. E já compartilhe também com seus amigos, engenheiros, recém-formados, alunos, seus filhos, netos, né? Aqueles que vocês acham que realmente vai agregar esse conteúdo, que querem talvez, pessoal, ter até uma segunda fonte de renda aí, né, com novos conhecimentos, beleza? Ou quem sabe fazer parceria aqui conosco da WR Engenharia Estrutural, né, e podermos assim, pessoal, construir o Brasil, né, e regularizar também, né, muitas questões aqui nesse nosso país, né, muitos imóveis aí que estão precisando, né, de regularização, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Hoje a nossa aula é principais órgãos envolvidos na regularização. Eu já citei, talvez, em algumas aulas, né? Também lá no nosso Instagram, se você não segue, já segue lá, WR, né, Engenharia Estrutural, underline oficial, e vocês vão poder ver que eu já devo ter citado lá, né, que são três setores que você deve aí seguir, né, para regularizar seu imóvel. Não é somente regularizar na prefeitura, não é somente achar que construiu, regularizou somente e no cartório está pronto, não. Tem-se uma escada, cada setor tem seus documentos e a gente deve estar atento, né? O que a gente precisa saber para regularizar, os documentos que a gente precisa levar. Claro que eu vou tentar ser o mais rápido e sucinto possível nessa nossa aula, porque são muitas questões que a gente pode tratar, né? Sobre questão de prefeitura, né? Como a gente vai fazer lá na prefeitura, o que a gente deve levar. Então, isso aí, pessoal, uma carga para um curso aí mais avançado, né? Nesse curso básico, eu vou tentar ser o mais direto para vocês. Beleza? Então, bora lá. Tem três setores, pessoal, que a gente deve ficar atento aí para regularizar nosso imóvel, né? São eles, né? A prefeitura, a Receita Federal e o cartório. Sobre a questão, pessoal, da prefeitura, o que é que a gente deve se atentar, né? São alguns serviços, pessoal, que a gente pode aí abordar lá na prefeitura. A primeira delas, pessoal, em relação à regularização, né? De imóveis pela prefeitura, é que, pessoal, pela prefeitura, né, para vocês garantirem a conformidade aí legal, né, do seu imóvel, né, em Pernambuco, por exemplo, né? Eu estou aqui no estado de Pernambuco, mas vocês vai aplicar o que eu vou dizer aqui para os seus estados em específico, até porque é muito similar os processos, claro, vai diferenciar alguns documentos, né, talvez o passo a passo, né, mas a maioria, os documentos básicos são os mesmos, ok? Então, para vocês garantirem, pessoal, a conformidade legal, né, do seu imóvel, aí, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, é fundamental, pessoal, regularizar, né, junto aos órgãos competentes, né, a seguir, né, eu vou detalhar para vocês aí de uma maneira aí mais rápida, né, como é que vocês devem regularizar no órgão aí da prefeitura, quais são os documentos necessários, né, e quais são as consequências que vocês não regularizarem na prefeitura. Então, pessoal, para se regularizar na prefeitura, o que é que a gente precisa saber? Né, que os documentos são necessários são: primeira coisa, a matrícula atualizada do imóvel. Né, um documento aí que vai comprovar, pessoal, a propriedade e a situação do bem que você tem. O projeto arquitetônico, né, aprovado, ou seja, as plantas e projetos de construção, né, devidamente aí aprovados por um profissional habilitado, certo? Então, se você vai fazer a sua obra do zero, um dos primeiros, as primeiras que as coisas que você deve ter é o projeto arquitetônico. Não estou dizendo que você tem que ter o projeto já executivo, não. Mas tem que ter um projeto para aprovação,
certo? Um projeto que não venha a sofrer modificações no decorrer da execução, certo? Porque se sofrer algumas modificações, que às vezes ocorre, vocês vão ter que voltar à prefeitura, né? E verificar lá, né, o que vai ter que fazer para poder atualizar, né, essa questão da documentação lá, né, se caso sofrer alguma alteração no projeto, né. É o caso também do banco, né, quando vocês pegam, fazem alteração, vocês têm que fazer algum preenchimento lá na PCI, PLS, se não me engano, né, para poder solicitar qualquer alteração que vai ter no projeto, né, porque isso dá grandes problemas e pode até travar seu dinheiro no banco ou alguma multa, penalidade por parte aí da prefeitura, ok? O alvará de construção, né, é algo aí, pessoal, que vai ser emitido, né, pela prefeitura para a execução da obra. Ou seja, você só pode começar a construir com alvará de construção. Sabemos, é claro, que tem pessoas que começam a construir sem alvará. Porém, essas pessoas correm o risco de levar, né, pessoal, grandes multas, né? Digo assim, grandes multas, porque dependendo da situação financeira, pessoal, que você tiver aí, né, pode ser realmente uma grande bronca, sabe? E se você não obedecer a primeira chamada, a multa tende a aumentar, né? Então não comece a construir sem alvará, certo? Tente esperar um pouquinho, se possível, né? Para vocês terem esse documento aí na sua mão. E o outro documento necessário também, pessoal, é a certidão negativa de débitos, né? Então, o documento, pessoal, que vai atestar, né, a inexistência de débitos fiscais, né, relacionados aí ao seu imóvel. Beleza? Quais são as consequências, pessoal, de vocês podem sofrer se caso vocês não regularizarem aí perante a prefeitura? A primeira delas, pessoal, é a multa administrativa, ou seja, construções irregulares podem resultar, né, em multas aplicadas pela prefeitura. Então, começou errado, você corre o risco de levar uma multa, né? É algo rápido e direto. Você nem entrar em muitos pontos quanto a isso, né? Outra coisa é o embargo ou demolição. Ou seja, obras sem autorização estão sujeitas aí, pessoal, a embargar, ou seja, parar a obra para poder regularizar, ou se você insistir, pode embargar e ainda ter a demolição daquele imóvel. É o que está acontecendo aí em grandes imóveis, né, em vários imóveis aí da Grande São Paulo. A prefeitura, né, o órgão lá competente, né, faz a fiscalização, tenta fazer a regularização junto, né, às pessoas, se as pessoas não podem mais fazer, porque às vezes a dívida é muito alta, né? Às vezes chegam multas de chegar de passar de 20, 30 mil reais, né? A pessoa não tem o dinheiro, perde seu imóvel e a prefeitura vai lá e demole o seu imóvel. Então perdeu, Playboy, né? Então, também vão ter aí, né, dificuldades na venda, né, ou financiamento. Ou seja, se você, né, como eu já citei nas nossas últimas aulas, está com o imóvel errado, você vai ter dificuldade para vender aquele imóvel, porque se não tem alvará, né, já começou errado, ele não vai poder tirar o habite, não vai poder registrar na receita, não vai poder registrar no cartório, né? Então, vê o problema que você vai ter aí, né, pessoal? Vai ter problema aí para fazer certas transações comerciais, né? E obtenção aí do crédito. Né? E valores básicos, pessoal, de multas aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu não tenho como lhes dizerem na certa, porque vai variar de acordo com a legislação municipal, né, de cada cidade. Ou seja, aqui em Vitória é um valor X, né, um valor, lá em Recife é outro valor, lá em Olinda é outro valor, lá em Serra Talhada é outro valor. Então, em geral, pessoal, né, pode ser aplicadas aí multas diárias, né? Cuidado, não é multa mensal, não. Multas podem ser aplicadas diariamente até a regularização da obra, né? E recomenda-se, pessoal, consultar a prefeitura local, né, para obter informações precisas, né, sobre os valores aplicáveis, ok? Então já se adiantem aí nesse caso, né? Vocês já começaram ou vão começar a sua obra. Um outro órgão, pessoal, que a gente deve se atentar, né, é a Receita Federal, né? Então a regularização, pessoal, de imóvel aí pela Receita Federal é, se envolve aí principalmente, né, o cadastro e atualização, pessoal, de informações relacionadas, né, à construção no Cadastro Nacional de Obras, ou seja, o CNO. Quem é construtor já ouviu falar desse cadastro, né? E a quitação, pessoal, de contribuição previdenciária, né, sobre a receita bruta, né, que é também chamada de CPRB, né, ou
o INSS de obra, né? A gente acha que o INSS é só para aposentadoria, né? Mas não, pessoal. Para vocês construírem, vocês pagam uma contribuição, né? Contribuição, né? Que a Receita Federal vai cobrar e vai exigir de você, construtor, né? Você cliente aí. Então é o que ele chama de INSS de obra, ok? Isso é essencial, pessoal, para evitar, né, problemas, né, fiscais e garantir a conformidade do imóvel, né, perante os órgãos públicos, beleza? Agora, por que vocês têm que regularizar o imóvel aí na Receita Federal? Ah, William, eu só vou regularizar na prefeitura. Para que vai regularizar na Receita Federal, né? Primeira coisa, evita multa e penalidade. Acho que a primeira razão que vocês vão ter que colocar isso na cabeça, né? Segundo, vai obter a certidão, né, negativa de débitos da obra, né? Lá na prefeitura a gente vai poder saber uma CND, né, certidão negativa de débitos relativa ao imóvel. Aqui na Receita a gente vai poder emitir uma certidão negativa de débitos da obra, né? Ou seja, é essencial, pessoal, para averbar a construção no cartório de imóveis. Muitas vezes a gente nem se atenta a isso, né? Mas quando chega lá no cartório, o cartório pede a documentação, a gente não tem. Vai, a gente na Receita Federal e é maior burocracia, né, para ser uma série de documentações, né, pessoal? E, né, legalizar aí, pessoal, junto à prefeitura, né, e outros órgãos, né, ou seja, garantindo aí que o imóvel possa ser financiado ou vendido, né, sem restrições, né, e atender às exigências para financiamentos bancários, né. Muitos bancos exigem a regularização fiscal da obra para liberar crédito imobiliário. Ok, pessoal? Uma outra coisa, pessoal, que a gente tem que se atentar, né? Que hoje no Brasil, pessoal, não é de situações, né? É onde o cliente contrate aí uma construtora. Hoje a maioria dos imóveis no Brasil, pessoal, são feitos, né, com mãos de obra, né? Sem nenhum contrato ou vínculo, né, onde tenha de alguma forma o recolhimento do INSS, né, desses profissionais, né, nessas situações, né. Assim que a obra é finalizada toda, o cliente faz o quê? Fica responsável por todo esse imposto. Uma solução, pessoal, para a redução desse imposto, vou trazer para vocês uma solução rápida, né, é a certidão de tempo, né, que eu vou tentar aí apresentar a vocês o que seria essa certidão de tempo, né? Tentar trazer para vocês aí na próxima aula, rapidamente, o que seria essa certidão de tempo. Né? Algo que talvez a gente nunca ouviu falar, né? Ou poucos ou eu já ouviram falar, não é isso? Então, pessoal, com essa certidão de tempo, pessoal, né, que a gente pode obter, todo imóvel, né, que comprovadamente, certo, tenha mais de 5 anos de construção, não precisa pagar esse imposto. Então, né, se preparem, né, pessoal, que dessa forma vocês vão poder economizar muito dinheiro, né? Se você já tem construção muito antiga, você não vai precisar recolher o INSS de obra, a Receita Federal, né? Não vai recolher seu INSS de obra, já que você já tem uma certidão de tempo, você já faz mais de 5 anos, né? Para você que é profissional, né, já tem aí um ramo aí para vocês, talvez aí, pessoal, economizar muito dinheiro aí nos seus clientes, né? Ok? E a última etapa, pessoal, e não menos importante, certo? É a regularização no cartório de imóveis aí da sua cidade, né, pessoal? Então, é importante a gente saber disso, por quê? Qual é a necessidade, pessoal? Porque é fundamental, né, regularizar perante o cartório de imóveis da minha cidade, né? A partir do cartório, pessoal, é fundamental para garantir a legalidade do imóvel, né? Ou seja, vai a partir dele vocês vão poder, vai ser permitida a sua venda, né, financiamento, né, e valorização, né? Esse processo aí, pessoal, envolve a averbação da construção, da matrícula do imóvel, garantindo aí, pessoal, que a edificação realmente esteja formalmente registrada, certo? Lembra o que a gente falou lá sobre uma aula anterior sobre a diferença de escritura e registro? Tá aí. Seu imóvel só vai estar realmente devidamente registrado quando vocês tiverem lá o registro de imóvel no cartório de imóveis, ok? Então, por que regularizar, né, pessoal, lá no seu imóvel lá no cartório, né? Primeira coisa é a legalidade e a segurança jurídica que vocês vão ter aí, né? Que vai garantir, pessoal, que o imóvel esteja, né, formalmente reconhecido, né, nos registros públicos. Outra coisa é a facilidade para a venda e financiamento. Bancos, pessoal, e compradores exigem que o imóvel esteja regularizado.
né? Nenhum banco vai pegar um imóvel irregular, como eu já tinha dito a vocês em outras aulas, né? Evita aí, pessoal, problemas futuros, né? Ou seja, questão de imóvel aí, imóvel que vai ser passado aí, né, por transmissões, né, de herança, né? Evita dificuldades, né, nos trâmites aí para você passar seu imóvel, né, para os herdeiros, né? Uma outra coisa é a maior valorização do imóvel, ou seja, a regularização vai aumentar, pessoal, o valor de mercado, né, da sua propriedade, beleza? Então, galera, algumas etapas importantes que a gente deve saber, né, de maneira rápida a primeira etapa é em relação ao cartório de imóvel, né? A primeira etapa é levantar a situação do imóvel, né? Vocês vão lá no cartório, vocês pegarem o processo para regularizar, né? Você cliente que quer regularizar seu imóvel agora e não sabe como iniciar, vão lá no cartório e vejam, né? Levanta a situação do seu imóvel, né? Vai saber se ele possui matrícula ou não, né? Se houver alguma inconsistência nos documentos, né? Será necessário corrigi-la, né? Antes da verbação da sua construção, certo? Vai, segundo passo aí também, né? A elaboração ou atualização da escritura pública, né? Pode ser que você proprietário, né? Tem um imóvel, tem uma escritura pública, mas talvez tenha tido alguma reforma naquele imóvel. Então vai necessitar aí, talvez, né, fazer uma elaboração, uma atualização naquela escritura, né, algum dado mudou naquele imóvel, né? E por fim, né, a verbação aí, né, pessoal, da construção, né, na matrícula do imóvel, né, que é a inclusão, pessoal, da edificação na matrícula, né, do imóvel, né, assim, que vai, dessa forma, vai tornar aí, pessoal, o registro, né, atualizado e reconhecido legalmente, beleza? E não mais importante, né, pessoal? Depois que vocês já verbarem, vocês vão ter o registro da regularização, né? E também, claro, posso precisar fazer uma atualização naquele, né, lá no cartório, né? Que após a análise e aprovação da documentação todinha, o cartório realiza a verbação, né, da construção na matrícula do imóvel, tornando-se assim aquele imóvel oficialmente regularizado, pessoal. Então, com isso, né, o imóvel passa a ser reconhecido legalmente, né, como sua edificação, né, e pode ser vendido, pode ser financiado, pode ser transferido. Então, pessoal, é uma aula bem extensa, né? Muitos dados, né, pessoal? Então, se você aí, pessoal, já foi aí até alguns desses órgãos, né? E teve alguma dificuldade de documentação, já deixa abaixo aí, pessoal, que a gente poderá aí te ajudar, né? Se precisar de ajuda aí, já entre em contato aí comigo. E não deixa aí, pessoal, de dar seu joinha, seu like, curtir, né, esse vídeo. Já seguir também nossa rede lá, nosso Instagram, arroba WR Engenharia Estrutural Design Oficial. Né? Qualquer dúvida, deixa aí nos nossos comentários. E vamos nessa, pessoal. Tem muita coisa aí boa aí chegando para nós. Beleza? Até lá, pessoal. Até a próxima aula.